É uma passagem conhecida, mas hoje estarei falando sobre um assunto que é a fé salvífica. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm, porém se assentar. Se fosse para colocar um nome hoje em relação à pregação que ele quer trazer, seria Encontros Transformadores. Hoje fui convidado a pregar no encontro de vasos. E uma coisa que é interessante é que quando, eu acho que você já percebeu, quando juntamos uma certa quantidade de cristãos e começamos a falar de Jesus, algo diferente acontece. Eu falei sobre a fé, porque para iniciar esse ponto é preciso de uma iniciativa. Para crer que você não vai sair da mesma forma e para ser mudado é preciso de uma iniciativa. Não importa se é eu dando o primeiro passo ou Jesus vindo até mim, mas eu vou precisar de uma iniciativa para não sair da mesma forma. Porque como os louvores foram entoados hoje, chamando a Jesus, passa lá em casa. Do que adianta Jesus ir até você se você não tem iniciativa e crer? Do que adianta Jesus ir até minha casa se eu não crer e reconhecer que Ele é o Cristo? Então precisa de uma iniciativa minha. Não é apenas chamar, mas eu preciso ter fé. Não é qualquer fé. Não estou falando da fé natural como dom, mas a fé salvífica. Aquela que transforma vidas, aquela que muda aquele que estava perdido, aquele que estava morto e torna a ter vida. Então hoje estarei falando de 3 encontros transformadores, a qual Jesus teve com essas 3 pessoas, e eles não saíram da mesma forma. Os 3 vão se encontrar no Evangelho de João. Um no capítulo 1, outro no 3 e outro no capítulo 4. Mas para iniciar preciso explicar, primeiramente referente ao autor. João era um apóstolo de Jesus, o qual ouvia e via as coisas que Jesus fazia. João escreve para a igreja. Por que é importante destacar isso? Porque quando você lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma característica individual do autor e para quem ele está direcionando. João escreve para a igreja e sobre as coisas espirituais. Ele inicia o seu livro dizendo, falando sobre o verbo. Vou estar lendo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não é qualquer um que crê nessa palavra. Não é qualquer um que recebe essa palavra. Então aqui, João já está abrindo os olhos da igreja acerca das questões espirituais. Outro ponto que precisamos destacar é a questão histórica e cultural daquele tempo.
Primeiro, antes, enquanto Salomão estava vivo, era constituído e reinado por um rei. Davi antes, Saul. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. E uma das capitais desse reino era do reino norte, que a sua capital era Samaria. Outro era o reino do sul, que a sua capital era Jerusalém. Porém, o reino do norte teve uma situação a qual sofreu muitos ataques. Quer dizer, os dois reinos pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte foi pior, porque eles estavam sendo atacados progressivamente e sendo recebidos estrangeiros naquela região. Por conta disso criou-se raças, o que os judeus chamam de impuros, porque começaram a casar com os estrangeiros. Além do politeísmo, também veio outras crenças se misturando. Então, aos olhos dos judeus, eles eram um povo impuro. Também outra questão que precisamos destacar é em relação aos fariseus. Os fariseus eram homens que conheciam as leis, considerados perfeitos, considerados aqueles que você não poderia falar nada contra, que eles conheciam a palavra. E eles estavam sob o domínio do Império Romano. Eles estavam aguardando, tanto Samaria quanto os judeus estavam aguardando o Messias. Só que não qualquer Messias. Eles tinham uma expectativa no Messias que ia vir para libertar eles dos romanos e de qualquer poder. Porque para eles, o Messias, além de ser perfeito, tinha um poder para acabar com qualquer poder aqui na terra. Então eles estavam aguardando. Com essas três questões, vou estar iniciando o primeiro encontro, que se conta em João, no capítulo 1, a partir do versículo 45. O primeiro é um convite para conhecer. No 45 de 1 João vai dizer: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Agora estarei olhando para o versículo 50, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vite debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. Aqui é o primeiro encontro. Natanael se encontra com Jesus. Como foi esse primeiro passo? Natanael ouviu de Filipe. Filipe contou para ele acerca de Jesus, mas também disse que ele vem de Nazaré. Natanael, a princípio, sabendo disso, ele respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe: vem e vê.
destacar acerca desse encontro. Natanael até então não tinha conhecido a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus através de um amigo. Muitos ouvem falar de Jesus, talvez através de um amigo, familiares. Mas a princípio você pode perceber, não acredita. E muitos precisam de uma prova. Precisa de uma prova para poder crer em Jesus. E Natanael naquele tempo estava precisando. Ele foi até Jesus junto com Felipe, mas ele não pediu a prova. O engraçado foi isso, ele não pediu a prova. Jesus deu. Jesus falou para ele: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ele ouviu falar de Jesus. Ele precisava de uma prova para poder crer, mas ele não pediu quando foi até Jesus. Jesus que falou para ele. E estar debaixo de uma figueira, pela tradição, significa que eles tinham o costume de ficar debaixo de uma figueira para poder meditar, para poder ter o seu convencional com Deus, conversar com Ele. Mas Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi tendo a sua intimidade comigo. Eu te vi. Antes de você vir, eu te conheço e sei o que você estava fazendo. Antes de você vir. Depois disso, ele creu e começou a seguir. No versículo 49, diz: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, reconhecendo ele como mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele foi para encontrar com uma expectativa. Porém, Jesus ensinou para ele acerca do que ele realmente tem que esperar. Porque, como eu disse no início, os judeus naquela época estavam esperando um Messias perfeito que vinha para libertar eles. Alguém que vem de Nazaré, aos olhos deles, não é perfeito. Mas ele foi até a Jesus para conhecê-lo. E Jesus disse para ele: eu te vi, você tendo um momento de intimidade comigo. Eu te vi. Ele assim creu em Deus e não saiu da mesma forma. Ele começou a seguir. Muitos hoje só precisam de um convite. Só um convite. No serviço, na escola ou família. Só um convite. E vão falar: mas fala a mesma coisa que Felipe. Vem e vem. Fala com ele e vem. Descobre, você lê a palavra. E Deus vai dar aquilo que ele precisa. Porque o Senhor conhece a cada um. Conhece o momento de intimidade de qualquer um. Então, Jesus vai dar aquilo que quem está procurando precisa. Basta um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé.
Então esse foi o primeiro encontro com Natanael. O segundo encontro foi com Nicodemos. Porém, foi Nicodemos que chamou a Jesus para conversar. Capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente até aqui. É uma passagem conhecida, no qual conhecemos um dos versículos mais conhecidos até mesmo por que não conhece nada sobre a palavra, que é o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no contexto geral, aqui você percebe que Nicodemos chamou para conversar com Jesus de noite, enquanto ninguém estava olhando em segredo. Ele queria conhecer a Jesus, mas em segredo. Ele reconhecia que Jesus era rei. Está escrito no versículo 2. E mestre, mas em segredo. Ele reconhecia que Jesus era o Cristo, mas em segredo. Era um líder fariseu. Ele buscava o Senhor, mas em segredo. Mas ele teve uma iniciativa. O que impedia ele? O que impedia ele de fazer isso na frente de outros? Ele era um homem a qual era dominado pela religiosidade. Ele tinha medo de ser julgado pelos demais. E infelizmente acontece isso nos dias de hoje também. A religião, quando você coloca ela em primeiro lugar, antes de buscar intimidade com Deus, e acima de ter intimidade com Deus, você vai seguir um evangelho sem verdadeira mudança. Essa é a realidade. Os fariseus conheciam a palavra. Este homem conhecia a palavra, mas não foi mudado verdadeiramente. E todos viam eles como homens perfeitos. Tinha uma imagem, mas não foram mudados verdadeiramente. E Jesus ensina para este homem acerca das coisas espirituais. Ele percebe que até então ele não conhecia nada. Ele vai percebendo, enquanto Jesus vai ensinando para ele, que se não buscar, não verdadeiramente crer, não ouvir, ele não vai ser mudado. Precisava mudar a mente dele, para que ele possa verdadeiramente abrir os olhos dele
Então Nicodemos, até aquele momento, ele acreditava que Deus era a lei, mas não buscava intimidade com Deus, para saber a tua vontade. Hoje, infelizmente, acontece muito nos dias de hoje. Quando você defende a sua religião, mas não defende a Deus. Quando você fala que a sua religião é perfeita, mas não fala sobre a perfeição de Jesus Cristo, não fala sobre a perfeição de Deus. Deus também. Olha. Irmão, não debata pela religião. Faça como Felipe. Fala, vem. Vem conhecê-lo. Então, primeiro foi um convite para o conhecer. Alguém que ouviu de Jesus Cristo foi até ele. Segundo, era um homem religioso. Alguém que o conhecia, mas não reconhecia ele como Cristo. E o terceiro encontro foi com a mulher samaritana, no capítulo 4. No versículo 1, vou começar, que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Somente até aqui. O último encontro a qual eu quero falar é da mulher samaritana. Diferente de Natanael e Nicodemos, na mulher samaritana, Jesus foi até ela. Natanael ouviu de Jesus. Nicodemos foi até Jesus. E a mulher samaritana foi encontrada por Jesus. Por isso eu expliquei o contexto histórico daquela época. Como eu havia falado, aos olhos dos judeus, os samaritanos eram considerados impuros. Então eles evitavam. No versículo 9 vai dizer no final: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Estudiosos vai dizer que em outras traduções vai falar que eles não compartilhavam do mesmo talheres, porque para eles era um povo impuro. Se eles tocassem, se tornava impuro. Por que você está dizendo isso? Jesus inicia dizendo: dá-me de beber. Por isso ela se assusta. Não era normal. Ela fala: eu sou uma samaritana. Tu me pedes de beber?
Aí Jesus então inicia o diálogo acerca da água viva. Se tu soubesses quem eu sou, tu me pedirias. O interessante foi acerca do que vem depois. Quando Jesus fala sobre os maridos, ele não está mudando de assunto. Ele pergunta, ele fala, vai e traga. Ela falou, não tenho. Ele falou, disseste bem. O simples não é seu, e o que você está também não. O que Jesus quer explicar? O que a passagem quer dizer? Jesus disse, quando estava falando acerca da água, se tu vir até mim, beber da minha água, não tornará a ter sede. Aquela mulher estava buscando em relacionamentos uma satisfação que ela não ia conseguir achar. Ela estava buscando relacionamento para estar bem, mas ela não ia conseguir achar. E Natanael foi criado uma expectativa acerca do Messias. E Nicodemos foi criado uma expectativa acerca da religião. E no terceiro foi criado uma expectativa no homem. Nos três, você pode perceber que só quem verdadeiramente pode nos preencher é Jesus Cristo. Aleluia. Que tem poder para cuidar de nós. Aqui a mulher não tinha percebido. E depois disso ela reconheceu. Reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Reconheceu que estava falando com a fonte de água viva. Depois desse encontro, ela foi falar para os outros irmãos. Ela foi convidar para conhecer Jesus. Ela foi a primeira, no qual Jesus falou da boca dele que ele era o Messias. Até então Jesus não tinha confessado, mas ela foi a primeira. Ela era vista como indigna. Por ser mulher, era vista como desigualdade. Será que muitos hoje não são vistos dessa forma? Muitos falam, você não é merecedor nem de estar aqui. Você não pode participar juntamente com os irmãos. Você não pode buscar Jesus Cristo. Você não pode ter intimidade com Ele. Você não pode se aproximar dEle. Mas é esses que Jesus vai encontrar. Jesus vai até esses ter um encontro e falar, vem. Porque quem muda é Jesus Cristo. O Espírito Santo tem a capacidade de nos mudar. E para concluir, você percebe que as expectativas estavam direcionadas para lugares errados? Coloque a sua expectativa em Jesus. Busque ter intimidade com Jesus. E coloque Jesus em primeiro lugar. Que Ele se mostrará para você. Que Ele falará com você. E Ele cuidará de você.
concluir, hoje, encontro de vasos. E a palavra hoje foi sobre encontros transformadores. Convide a Jesus. Mas tenha fé que você não vai sair da mesma forma. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Transformação em paz. Em Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a vida do nosso amado contato. A cada um de nós que veio aqui adorar o nome do Senhor Jesus. E se Deus permitir,